Fala galera do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área para falar a respeito dos jogos das oitavas de finais da Eurocopa 2021. É isso mesmo, os 8 classificados para as quartas de finais já estão decididos. Alguns favoritos passaram, outros não, e 4 surpresas prometem movimentar essas quartas de finais da Eurocopa. Galera, só lembrando que o vídeo a respeito dos 4 primeiros jogos que abriram essa oitavas de finais está no canal, tá? Com a participação do Max Miller, comentamos a vitória da Dinamarca, o passeio, aliás, da Dinamarca por 4-0 para cima de País de Gales, a vitória no sufoco da Itália para cima da equipe da Áustria por 2-1 com gol só na prorrogação, a vitória surpreendente da República Tcheca por 2-0 para cima da Laranja Mecânica, a Holanda, e a eliminação de Portugal do tio Cris. O atual campeão foi eliminado pela Bélgica ao perder por 1-0. Agora falando sobre os jogos que aconteceram nessa segunda e terça-feira, né? Algumas surpresas, favoritos indo embora para casa e alguns favoritos se classificando no sufoco, mas se classificaram. Rapidamente, galera, passando os resultados aqui, o melhor dia da Euro até agora foi na segunda-feira, com os 2 jogos que aconteceram, né? Que jogos espetaculares, que reações tivemos de Croácia e Suíça. A Croácia não conseguiu o feito histórico, a Suíça conseguiu praticamente esse feito histórico, que foi reverter um 3-1 contra a França. A gente vai comentar a respeito disso. Só falando pelos resultados, então, na segunda-feira tivemos a vitória da Espanha por 5-3, o jogo no tempo normal terminou 3-3. Na prorrogação, a Espanha fez 2 gols e venceu por 5-3. À tarde, a França empatou em 3-3 com a Suíça. A França chegou a abrir 3-1. A Suíça foi buscar o resultado e nas penalidades a Suíça está classificada. Já nessa terça-feira, tivemos a vitória da Inglaterra. A Inglaterra despachou a Alemanha. Depois de um tabu que já acontecia há vários anos aí, que a Inglaterra não tirava a Alemanha em jogos eliminatórios. A Inglaterra venceu por 2-0 e está nas quartas. E fechando a rodada, a Ucrânia venceu a Suécia por 2-1 e também está nas quartas de finais. O time de Shevchenko, treinador que já tem um nome muito grande lá na Ucrânia, né? O maior jogador da história da Ucrânia. E agora como treinador conseguindo esse feito super importante. Galera, vamos comentar a respeito dessas partidas então, começando com o jogo que abriu a rodada de segunda-feira, que foi um empate entre Espanha e Croácia no tempo normal, e depois a Espanha conseguiu o 5-3. Galera, a Espanha começou o jogo em cima, né, um jeito do futebol espanhol, né, toque de bola, como a gente já sabe muito bem, pressionou a equipe da Croácia, que pensou em se defender em primeiro momento, né, a Croácia, que no meu ponto de vista foi muito covarde inicialmente na partida, né. Contou com a sorte, né? Uma coisa que a gente precisa contar sempre, né? O Pedri foi recuar uma bola para o goleiro da Espanha e a bola acabou passando por ele. Eu não sei se ele tentou dominar. Ele que é o que muitas dizem lá na Espanha que ele sabe jogar muito bem com os pés, mas foi tentar dominar a bola passou por ele e foi para o gol. E a Croácia abriu 1-0. A Croácia já estava muito recuada depois desse gol contra do Pedri. Ficou mais recuada ainda, e a Espanha foi para cima, precisando do resultado. A Espanha conseguiu empatar o jogo ainda no primeiro tempo, de forma merecida, e no segundo tempo virou o jogo com o jogador lá de cabeça fazendo 2-1. Logo depois a Espanha foi lá e fez 3-1 para cima da Croácia, e aí muita gente já pensou, né? Já era, o jogo já está definido, não tem como mais a Espanha perder a vaga. Engana-se, viu? O Modric fez uma jogada na linha de fundo, cruzou a bola, chegou a passar a linha do gol, né? Depois do jogador da Croácia empurrar a bola para a rede, mas o juiz teve que confirmar através do relógio lá, né? Que avisa se a bola entrou ou não. Graças à tecnologia, né? Porque se não tivesse da tecnologia, o bandeirinha não tinha dado o gol e a Croácia teria sido prejudicada. Então, confirmado. E no finalzinho, quase nos acréscimos, a Croácia arrancou o empate com um gol de cabeça. Para vocês terem uma noção do que eu falei da Croácia ter sido muito covarde no decorrer da partida, que o primeiro chute da Croácia ao gol foi só na metade do segundo tempo. A Croácia ficou muito recuada, chamou a Espanha para cima, e por isso até que a Espanha abriu 3-1. A Croácia viu que o bicho não era tão feio assim, e foi para cima, conseguiu o empate. Só que se a Croácia não tivesse feito isso desde o início do jogo, tivesse jogado de igual para igual, ter sido mais ofensiva, não teria se classificado. Até porque na prorrogação,
A Croácia teve a chance até de fazer o 4-3 num chute lá que o jogador fez, bateu um belo chute, o goleiro da Espanha defendeu. E depois a Espanha conseguiu controlar e fez mais 2 gols, o com Morata. E depois fechou o placar em 5-3. A Espanha está classificada para as quartas. A Croácia volta para casa. Galera, outro jogo emocionante da segunda-feira e que trouxe uma grata surpresa nessas quartas de finais foi o jogo da Suíça. A Suíça está nas quartas de finais da Eurocopa. Abriu o placar contra a França saiu no primeiro tempo perdendo por 1-0. No segundo tempo, um pênalti para a Suíça para poder abrir um 2-0 e talvez liquidar a partida. Só que o jogador da Suíça perdeu esse pênalti. Coisa de 5 minutos depois, a França virou o jogo com Benzema. Benzema que tem cheiro de gol, né? Benzema empatou a partida e virou o jogo. Em coisa de 5 minutos a França estava na frente. De repente, o Pogba marcou um golaço de fora da área, na gaveta. E muita gente pensou, como o caso da Espanha. Beleza, 3-1 tá liquidado o jogo. Negativo. Suíça foi buscar o resultado. Chegou a diminuir com um gol que estava impedido, né? Quando tava. Podia estar 3-2, mas o jogador estava impedido. Mesmo assim, fez o segundo gol e no finalzinho, aos 47 minutos, a Suíça arrancou um empate heróico contra a Espanha. O jogo foi para prorrogação, mas sem muitas emoções, e o jogo foi para penalidade. E aí veio o castigo, né? O Mbappé foi o principal jogador da França na Copa de 2018, né? Coube a ele bater a quinta cobrança, a Suíça já tinha batido 5 pênaltis, já tinha feito 5 pênaltis cobrados, e ele ficou com o quinto pênalti da França. O goleiro, mesmo adiantado, o goleiro, na minha opinião, ele se adiantou naquele pênalti, ele pegou, definiu a classificação da Suíça, Suíça classificada, e a França, atual campeã do mundo, não foi para as quartas de finais da Eurocopa. Uma surpresa ou podemos dizer que foi uma zebra? Eu me lembro muito bem que eu falei no meu vídeo que a França foi o time que deu mais sorte, a seleção que deu mais sorte nessa fase das quartas de finais da Euro. Levei um cala-boca gostoso aí, a Suíça está nas quartas. Galera, falando do jogo de terça-feira, o Wembley recebeu hoje Inglaterra e Alemanha, um dos maiores clássicos do futebol do mundo, né? Da Europa, então nem se diga, imagina do mundo de modo geral. E a Inglaterra venceu por 2-0, gols de Stanley e Harry Kane de cabeça. Ele que se desencantou, né? Nessa competição aí. Tava precisando de um gol, Harry Kane. E a Alemanha muito mal mais uma vez, né? Não gostei do que eu vi da Alemanha hoje. O Miller muito mal, perdeu um gol cara a cara quando o jogo estava 1-0 para a Inglaterra, poderia ter mudado um pouco a história do jogo, mas a Alemanha não jogou bem, a classificação da Inglaterra é super merecida, a Inglaterra aí nas quartas de finais da Euro. Cara, o mais legal é ver como que o Wembley tava lindo hoje com a torcida fez uma festa maravilhosa, uma explosão da torcida da Inglaterra, na hora que saiu os 2 gols da seleção inglesa. Foi muito bacana ver o estádio daquele jeito. A gente torce que as torcidas voltem logo para os estádios brasileiros aí, porque é outro clima, cara. É uma emoção que não dá para explicar a festa que a torcida inglesa fez pela classificação da Inglaterra. 2-0 para cima da Alemanha. Galera, fechando a rodada, tivemos também o jogo da Suécia, né? Suécia e Ucrânia decidiram o último dos times que iam para as quartas de finais. A Ucrânia saiu na frente, fez 1-0. Depois, no finalzinho do primeiro tempo, a Suécia empatou com um gol fora da área. E aí o jogo foi para prorrogação. 1-1 ali, jogo truncado, tava com um cara que ia para os pênaltis. Aí um jogador da equipe da Suécia foi expulso. Isso prejudicou demais a seleção sueca, que tentou ainda se segurar um pouco, mas no finalzinho, já aos 15 da prorrogação do segundo tempo, o jogador ucraniano cruzou a bola sempre com a mão, cara, com a mão, e foi na cabeça do jogador ucraniano que garantiu a vitória por 2-1. A Ucrânia de Shevchenko, o maior jogador da história da Ucrânia, levando a Ucrânia a umas quartas de finais da Eurocopa. Vitória gigante, essa vitória da Ucrânia contra a Suécia. Galera, alguns dados importantes sobre esses times que se classificaram para as quartas de finais da Eurocopa é pela questão do chaveamento, né? Como que o mata-mata muda muito, né? Um outro tipo de campeonato, né? Isso que é o mais engraçado de tudo. A gente aponta quem pode ser o favorito pela questão da camisa, da história, da tradição, mas dentro de campo, nada disso dá certo. Parece que é uma coisa totalmente diferente, é o oposto, né? É o caso dessas equipes de menores tradição que conseguiram se classificar contra gigantes da Europa, né? Para você ter uma ideia, do grupo da morte, que era França, Alemanha, Portugal e Hungria, os três estão eliminados. França eliminada, Alemanha eliminada,
Portugal eliminada. Todos foram eliminados. A Holanda era uma sensação e foi eliminada. Dos considerados favoritos, sobraram apenas a Itália, a Espanha, a Inglaterra e podemos falar da Bélgica, né, que nunca ganhou a Euro, mas é uma sensação e pode se considerar uma seleção favorita. Mas as 4 surpresas que passam são seleções que são seleções intermediárias ali no cenário europeu, né? Não tem tanta tradição assim. Tudo bem, a Dinamarca já teve a Dinamáquina, é uma seleção muito tradicional na Europa, mas não vive lá os seus melhores momentos. Mas você vê Dinamarca, República Tcheca, Suíça e Ucrânia, é para se impressionar bastante. Fazendo um resumo dessas oitavas de finais, só para você ter uma noção, dos 6 primeiros colocados que ficaram em primeiro lugar nos grupos, apenas a Itália e a Bélgica se classificaram nessas oitavas e a Inglaterra. Holanda, Suécia e França estão eliminadas. Dos segundos colocados, apenas a Dinamarca e a Espanha passaram. País de Gales foi eliminado, a Áustria foi eliminada, a Croácia foi eliminada e a Alemanha foi eliminada. Para você ter uma noção, dos 4 melhores terceiros colocados, só Portugal foi eliminado. Ou seja, a República Tcheca se classificou, a Suíça se classificou e a seleção da Ucrânia se classificou. Então, para você ter uma base, 3 dos 4 melhores terceiros colocados se classificaram, eliminando seleções que ficaram na frente deles em grupos diferentes, o que mostra, meu amigo, quando o mata-mata começa, é outra história. Primeira fase é a primeira fase, mata-mata é outra. E a questão do favoritismo, né? Nem sempre a camisa ganha jogo e é por isso que o futebol é tão emocionante e maravilhoso. É por isso que a Eurocopa só é tão maravilhosa. Contra surpresas, zebras eliminam seleções tão grandes em um jogo único. É essa a emoção do futebol. Galera, foram 29 gols em 8 partidas, uma média muito boa, né, para as oitavas de finais. Teve gol pra caramba. Já são 123 gols até o momento na Eurocopa, em 44 jogos. Então, 123 gols em 44 jogos, 29 só nas oitavas de finais. Galerinha, as quartas de finais estão definidas com os seguintes jogos. Teremos Espanha e Suíça, Itália e Bélgica, grande jogo, República Tcheca e Dinamarca, surpresas, e fechando Inglaterra contra a Ucrânia. Na sexta-feira teremos um vídeo, na quinta ou na sexta-feira teremos um vídeo para falar a respeito das quartas de finais, para analisar essas partidas, o que esperar, falar sobre os favoritos, né? Será que existe mais algum favorito nesse caso para o título? Ou agora equilibrou de vez e a gente pode esperar mais alguma coisa dessas zebras? Na quinta e sexta-feira a gente analisa isso. Esse foi o Mais 10 Futebol Clube, com o resumo das oitavas de finais, com os classificados. Continue acompanhando o canal Mais 10 e se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima. Valeu!